E se eu te dissesse que a maior mentira do futebol brasileiro é justamente aquela que repetimos com mais orgulho? Durante décadas, nos agarramos à crença de que vivemos no campeonato mais difícil do mundo, o lugar onde o lanterna bate o líder, onde a camisa entorta varal, onde a mística decide taças. Mas olhe bem para o campo agora. Algo fundamental quebrou. A democracia da bola acabou. Você não está mais vendo um campeonato equilibrado. Você está vendo o nascimento de uma ditadura financeira. O que vou te mostrar agora não é apenas sobre quem está ganhando ou perdendo. É sobre por que o abismo entre os gigantes e o resto se tornou impossível de pular. Se você quer entender se o seu time ainda tem chance de glória, ou se ele foi condenado a ser um figurante de luxo nessa nova era, preste muita atenção, porque o jogo que você amava mudou as regras sem te avisar, e a verdade pode doer. Durante décadas, nós vendemos ao mundo uma mentira reconfortante, uma espécie de dogma sagrado do nosso futebol. A de que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do planeta porque aqui qualquer um dos 12 grandes pode ser campeão. Era a nossa mística particular. A imprevisibilidade charmosa, onde o lanterna podia humilhar o líder num domingo de sol, e onde a camisa pesada entortava o varal e decidia taças. Você cresceu acreditando nisso. A imprensa alimentou isso. Era o caos perfeito. Uma democracia da bola onde a incompetência de gestão era perdoada pelo talento bruto que brotava do terrão. Mas olhe para a tabela agora. Olhe com a frieza de quem disseca um cadáver. Aquele equilíbrio romântico não existe mais. A narrativa do G12 está se esfarelando diante dos nossos olhos, transformando-se em pó e nostalgia. O que vemos hoje é a morte da alternância de poder, substituída por uma hierarquia rígida, quase militar, onde a esperança de título antes do campeonato começar tornou-se um privilégio de 3 ou 4, enquanto os outros 8 apenas rezam para sobreviver. E é aqui que entra a dor silenciosa, aquela que você sente na arquibancada, mas evita confessar no bar com os amigos. A mudança na psicologia do torcedor. Se você torce para um gigante que parou no tempo, pense no drama shakespeariano de um Vasco. Na agonia recente do Santos ou nas oscilações de um Corinthians, você sabe que a régua baixou. A ambição foi amputada. O que antes era obrigação de título virou luta por uma vaga na pré-Libertadores. E você comemora o 6º lugar como se fosse uma volta olímpica, porque no fundo, a sua alma de torcedor já aceitou a nova realidade cruel. O seu papel nesse novo teatro não é mais o de protagonista, é o de figurante de luxo. Essa aceitação é o sintoma mais grave da nossa doença. Quando a grandeza de um clube se resume à sua história e não ao seu presente. Ele deixa de ser uma ameaça esportiva e vira um museu. A mística não entra em campo contra um balanço financeiro saneado e um elenco de 30 titulares. Mas quem são os culpados por esse assassinato da competitividade? Olhamos para o topo da pirâmide, para a opulência do Flamengo, a eficiência mecânica do Palmeiras ou a injeção de capital nas SAFs como a do Botafogo. E a reação instintiva é transformá-los em vilões. Eles são os bicho-papões que, com seus orçamentos europeus, mataram a graça do qualquer um pode vencer. Existe um ressentimento latente no ar, como se o sucesso deles fosse uma ofensa à tradição de sofrimento dos outros. Mas pare e pense como um estrategista, não como um fanático. Eles são vilões ou são o modelo? Será que a graça do nosso campeonato dependia da mediocridade generalizada? O que esses clubes fizeram foi profissionalizar a paixão. Tratar o futebol não como um balcão de negócios escusos, mas como uma indústria de entretenimento de alta performance. Eles não roubaram a alma do jogo. Eles apenas pararam de tratar o clube com o amadorismo que o restante da liga ainda teima em manter como identidade. No entanto, essa modernização cobra um preço altíssimo. A previsibilidade, estamos vendo, a construção de dinastias que parecem inabaláveis. Aquele frio na barriga de não saber quem vai levantar a taça está sendo substituído pela certeza matemática de que, se o seu time não fatura 500 milhões por ano,
ele não tem chance. É a lógica de mercado engolindo a lógica do imponderável. O torcedor médio começa a se sentir num filme repetido, onde o roteiro já está escrito antes da primeira rodada. E isso gera um paradoxo perigoso. Queremos que nossos times sejam profissionais e ricos, mas não queremos perder a magia de ver o Davi derrubar o Golias. Só que, no futebol moderno, o Golias não só é mais forte, como também treina melhor, come melhor, recupera melhor e contrata o melhor advogado. A era do peso da camisa está sendo sufocada pela era do peso da caneta. E não se engane, isso não é apenas uma fase ruim, é uma mudança estrutural, tectônica. Estamos caminhando para um cenário onde a exceção não será mais o time rico ganhar, mas sim o time tradicional conseguir competir. A dúvida que fica pairando no ar, pesada como chumbo, é se o torcedor brasileiro, acostumado com a anarquia democrática das últimas décadas, vai continuar consumindo um produto onde o final já parece decidido. Estamos matando a nossa própria essência em nome da evolução? Ou será que a evolução é, inevitavelmente, a morte da democracia da bola? A tabela não mente e os números são frios, mas o que acontece quando o dinheiro entra em campo não é apenas uma questão de compra e venda de jogadores. É algo mais profundo, algo que mexe nas entranhas do sistema. E é exatamente aí que precisamos cavar agora. Agora, vamos encarar um monstro nos olhos: o dinheiro. Não o dinheiro vulgar das notas trocadas, mas o capital que cria abismos intransponíveis. Vivemos o ciclo mais perverso e ao mesmo tempo mais lógico da história do nosso futebol. É uma engrenagem brutal onde a vitória alimenta a conta bancária e a conta bancária alimenta a vitória. Quem levanta a taça hoje não leva apenas a glória ou a estrela no peito, leva a maior fatia do bolo da televisão, a premiação milionária da CBF e da Conmebol, e a visibilidade que atrai patrocinadores dispostos a pagar o preço de ouro. É um efeito Mateus futebolístico. A quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o pouco que tem, será tirado. Esse ciclo virtuoso para os vencedores cria um muro de concreto armado para os demais. A rotação de poder, que antes era natural pela instabilidade dos clubes, agora é travada pela solidez financeira. O clube que entra nessa elite do orçamento blinda seu departamento de futebol contra o acaso. Ele não depende mais de uma safra de ouro da base. Ele compra a certeza. E você precisa entender a diferença crucial que define campeonatos de pontos corridos. A distinção entre ter um time e ter um elenco. Nas mesas redondas, discute-se o 11 ideal. Mas o campeonato não é vencido pelos 11 que posam para foto. Ele é vencido pelo banco de reservas. Em uma maratona insana de 38 rodadas, com viagens continentais e calendário apertado, a lesão e a suspensão são as únicas certezas. E é aqui que a ditadura do orçamento mostra sua face mais cruel. Quando o craque do time rico se machuca, o técnico olha para o banco e chama um substituto que seria titular absoluto em qualquer outro rival. Quando o craque do time médio se machuca, o técnico olha para o banco e vê o abismo. O famoso cobertor curto vira enforcamento. A profundidade do elenco é o que permite manter a intensidade tática, a pressão alta e a alma do jogo viva, seja na primeira ou na 30ª rodada. Sem dinheiro, você tem um time. Com dinheiro, você tem um exército. Isso nos leva a um temor que assombra qualquer analista sério: a bundesligação ou a espanholização do Brasil. Durante anos, rimos da Alemanha, onde o Bayern de Munique joga um campeonato à parte, ou da Espanha, com seu dueto eterno entre Real Madrid e Barcelona. Dizíamos com orgulho: aqui não é assim. Mas os dados das últimas 5 temporadas gritam o contrário. A pontuação necessária para ser campeão subiu a um patamar estratosférico. Não basta mais ser bom, é preciso beirar a perfeição. A margem de erro foi deletada. Empatar fora de casa, que antigamente era um bom resultado, hoje tem gosto de derrota, porque você sabe que lá no topo os líderes não estão tropeçando. Estamos vendo a formação de uma casta que não permite intrusos. Se nos tornarmos uma Alemanha,
teremos uma hegemonia sufocante. Se formos uma Espanha, teremos uma oligarquia de 2 ou 3. Em ambos os casos, a classe média do futebol brasileiro está condenada a ser coadjuvante de luxo, assistindo à festa de longe. Essa nova realidade impõe uma pressão psicológica devastadora sobre quem tenta acompanhar o ritmo. Imagine o vestiário de um time que faz uma campanha histórica, que joga com o coração na ponta da chuteira, que entrega a vida em campo e ainda assim termina 15 pontos atrás do líder. É a falência da esperança. O abismo técnico não é apenas sobre quem chuta melhor, é sobre quem tem fôlego para errar menos. Os clubes com orçamentos colossais compraram o direito de errar e corrigir a rota com contratações de meio de ano, enquanto os outros têm que acertar na mosca com recursos contados. A disparidade cria um jogo onde a tática, por mais brilhante que seja, muitas vezes se ajoelha diante da força bruta da qualidade individual. Somada, o técnico genial do time pequeno pode armar a arapuca perfeita, mas o talento de 20 milhões de euros do outro lado resolve o problema com um toque de calcanhar. É a vitória do sistema sobre a improvisação. Mas cuidado, não pense que isso encerra a discussão. Pelo contrário, isso só aumenta a temperatura da panela de pressão. Porque quando o dinheiro define o patamar, a cobrança se torna desumana. E é nesse cenário de exigência máxima que surgem os novos fantasmas, as novas rivalidades e principalmente as novas tragédias. Se o campeonato virou uma guerra de orçamentos, o que acontece quando o gigante rico fracassa? O tombo é maior, o barulho é ensurdecedor. A crise não é apenas esportiva, é institucional. Estamos diante de um novo tipo de drama, onde o fracasso não é permitido e a vitória é apenas obrigação. E se você acha que já viu tudo o que esse abismo pode causar, prepare-se, porque o impacto disso na mente de quem joga e de quem torce está apenas começando a se revelar. Vamos descer mais um degrau nessa análise? O futebol que você conheceu, aquele da imprevisibilidade romântica, está sendo enterrado por toneladas de concreto e dinheiro. Não é mais apenas sobre quem tem mais raça, nem sobre quem tem a camisa mais pesada. A nova regra é brutal e clara. Ou você se profissionaliza para ser um predador, ou a história te condena a ser a presa. Olhando para o escudo do seu time hoje, seja brutalmente sincero comigo aqui embaixo, ele está pronto para dominar essa nova selva. Ou ele ainda vive de um passado que não ganha mais jogo. Essa conversa não termina aqui, ela explode nos comentários. Deixe sua opinião, inscreva-se no canal e ative o sino, porque o próximo vídeo vai dissecar a mente tática por trás dessas máquinas de vencer. Se você achou essa análise profunda, espere até ver o que vem a seguir.